Astrogiro, morador de dinheiro por ele, foi empregado na empresa certificada de 30 de 98 até 30 de 8 de 2012. Faleceu em 1 de 2 de 2012, era casado e tinha 2 filhos. Ele está na frente agora. 12 e 18 anos. A mãe de Astrogildo morava com ele e dependia economicamente dele. A soma dos 80% maiores salário de contribuição atualizado monetariamente totalizam 360.500. Responda e explique. Dá pra entender? Vou fazer o seguinte, vou gravar e depois eu mando pra vocês. E vamos ver a bunda do vídeo. Que desgraça. Ou eu entendo, ou não se chama. Só pergunta pro dono, porque ele é o único que entende. Se eu escrever um valor, a gente responde o que eu digo. Aqui não, a família tem direito a um pensei que fosse outro problema. Você estava trabalhando? Ah, não. Mas ele ainda tinha qualidade segurada. Até 2013 ele tinha. Aí vai ser a pensão por morte para a família. Posso pagar aqui essas informações? Sim, Quanto tempo mais cresce? 30, não, a prescrição não sei. Judicial, a prescrição judicial não sei. São 2 anos. Cara, foge as palavras de mim, vocês não consigo lembrar. Jurisdição, é justiça criminal. Federal, né? Federal, né? O problema é a prova toda. Só vai ter um problema que a solução seja mais rápida. Mas ele disse. Quer? Vai ser um problema, só que o problema responde as 30 questões do problema. Você tem que pegar esse problema e vá. Podia estar em 0,1. Professor, ou tem esse problema, ou tem isso mesmo. Escolhe, professor. Morador de Engenheiro Coelho foi empregado na empresa desde 30 de janeiro de 98 até 30 de agosto de 2012. Ou seja, estava desempregado. Faleceu no dia 1º de dezembro, sábado agora. Nossa! Era casado e tinha 2 filhos, um de 12 anos e um de 18. A mãe de Astrogildo morava com ele e dependia economicamente dele. A soma dos 80% maiores salários de contribuição, atualizados monetariamente, totalizam 360.500. Aqui para facilitar, senão é uma planilha gigante com uma porção de salário de contribuição para vocês somarem e ainda tirar os sentidos menores, fica ideal. Responda e explique. Não
Não adianta responder sim, não, salário família, ou não. Explicar o porquê para demonstrar o conhecimento. Tá? Se tiver continha, faça continha, demonstra ali o problema, faça continha. Pergunta: a família de Astrogildo tem direito a algum benefício? Sim. Qual? Pensão por morte. Certo? Pensão por Mas morte. vamos começar aqui. Quantos meses de contribuição ele tinha? 14 Então, anos, 7 meses. datas, né? Ele começou a trabalhar em 30 de 1 de 98 até 30 de agosto de 2012. 30 menos 30, 0. 8 menos 1, 7. 2012 menos 98, 14. 14 anos, 7 meses. Transformando isso aqui tudo em meses. 14 anos vezes 12, mais 7, vai dar 175 meses. Tá? Olha só, se a pergunta, se o problema fosse outro e falasse que ele estava vivo, ele poderia se aposentar por idade? É a carência 180 meses. Mas não é o caso, ele morreu. No caso de morte, a gente tem que calcular o que para transformar em pensão por morte? O pastor Júlio morreu. A família vai ter direito à pensão por morte, que vocês já falaram, tá certo. O tempo dele também poderia. Tá, mas... Tipo, não, professor, tu fala assim, ele morreu. Mas ele, até quanto tempo ele poderia continuar contribuindo, entendeu? Então, calcula não fala 35 anos. 35 anos? 35 anos de serviço. Pensão por morte, a gente faz o cálculo como se fosse uma aposentadoria por invalidez e transforma em pensão por morte. E como é que funciona a aposentadoria por invalidez? Por exemplo, se ele não tivesse morrido, tivesse ficado inválido, o cálculo seria o mesmo. A única diferença é que de vez a família receberia, ele mesmo que funcionar receber. A aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez é igual a 100% do salário de contribuição. Ou, perdão, salário de benefício. Tá? Lembram que se fosse aposentadoria por tempo de contribuição, era salário de benefício vezes 70% mais 1% a cada 12 meses trabalhado. É isso? Porque por tempo de contribuição já vai ter os 35 por idade. Perfeito, desculpa. Tá? Abrindo um parênteses aqui, vocês viram no noticiário esse final de semana de que o fator previdenciário, devido a novos aplicativos de vídeo e tal? Lembrei de vocês quando viram no noticiário. Bom, então se fosse aposentadoria por idade, teria que fazer outro tipo de cálculo. No caso, aposentadoria por invalidez, é aqui 100% do salário de benefício. Salário de benefício, o que é? Salário de benefício é igual média dos 80% maiores salários de contribuição. Ok? Tá. Então, salário de benefício é igual. Como é que a gente tira a média? Média de 3 notas, 8, 9, 10. Soma 8, 9, mais 10 e divide por 3. Tá. Isso, porque a média a gente mexe assim. Moderado, tem as outras médias lá. Como é que eu calculo isso aqui? A soma dos 80 maiores salários de contribuição está mencionando lá, não está? 360 mil e 500. Ok? Divido por quanto? Por 175? 175 não é o total. 175 é o total de meses que ele trabalhou. Aqui não é 80% dos maiores salários de contribuição que eu cheguei aqui? Então eu também vou dividir por 80% de 175. Por quê? Na hora de somar aqui, eu não descartei 20%? Se eu dividir por esse total, nossa, eu vou somar, vamos falar aqui, 140 meses e vou dividir por 175.
Coitado. Não é nem que eu Isso é sei, injusto. eu não sei Então, como também. 175 meses vezes 0,8, que é a mesma coisa que 80%, vai dar 140. Ele trabalhou 175 meses, mas foram considerados no cálculo do salário de benefício a média dos 80% maior do salário de contribuição. Somei esses 80%, vou dividir por 80% dos meses, dividir por 140. Mas a conta é bem Professor, eu não sei fazer conta. Não sei a laterança. Também eu não sei. Quando eu tiver meus escritórios de trabalhar, uma pessoa vai fazer as contas. Só fazer conta. Quem não entendeu? Eu não entendi. Geral. Eu não sei nem como fazer essa conta de 5. Isso. É forma de subtração. Não, é Tá? de Você põe a data maior, porque o ano é mais atual, e a data maior embaixo. E daí, dia, mês e ano. Dia menos dia, mês menos mês, ano menos ano. E depois transforma tudo em meses. 14 vezes 12. 14 anos vezes 12 meses cada ano, mais 7 meses. Ok? A diferença sim, mas eu vou. Agora eu vou falar um pouquinho diferente. Vamos supor que na matéria de direito previdenciário vocês tivessem 5 notas, tá? 5 avaliações. E nós tivéssemos combinado que nós descartaríamos, eliminaríamos uma das avaliações. Ou seja, consideraríamos apenas 4 notas para fazer a média. Entendido? Esqueça um pouquinho aqui do problema. Então, na disciplina, a gente combinou que teríamos 5 avaliações da hipótese. E que seria considerado, na média, para calcular a média, apenas 4 notas. Aí vamos supor que a Tiziana tirou 8, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4 e 6. Ok? 5 notas. Nós não combinamos que vamos considerar só as 4 maiores? Então, desconsidera 6. Como é que eu faço a média? Vou somar 8 mais 7, 15, né? 15 com 9, 24. Com 10, 34. Eu vou dividir por 4 ou por 5? Se eu dividir por 5, vai ser prejudicado. Porque eu eliminei uma nota, então eu não vou dividir por 5. Vou dividir por 4. E daí eu vou ter a média. Aqui o raciocínio é o mesmo. Então vamos aí. Só que os números são mais altos. Esse Gildo, ele trabalhou 175 meses. A lei diz que eu vou pegar só os 80% maiores salários. Os outros 20 eu desconsidero da conta. Aí eu já dei essa informação, a soma para vocês. Isso aqui. Para tirar a média, se eu tirei fora um valor, eu vou dividir não por 5, sim por 4. Então aqui eu tirei 20% dos menores salários de contribuição. Então eu não vou dividir por 175, vou dividir por 80% de 175. A diferença aqui, esses 35 meses que é a diferença, eu descartei da conta, da soma. Foi a história aqui da prova desse ano. É a menor eu descartei, aí eu não divido. Então esses 35 meses aqui, o salário de contribuição foi pequeno, eu não levei em consideração. Então, 360 mil é dos 80 mais do salário. Isso, está lá no enunciado, ó. A soma dos 80% maiores salários. Não é a soma de todos, a soma já dos 80. Entendeu? Aí divide por 140, que é já tirando esses meses de menor salário de contribuição que a gente descartou. É os 80%. Ok? Dá esse valor. Mas esse 140. Ok? Dúvida ainda? É a média Não, de foi pegado desde 30 do 98 a 30 do 2012. Ele É o estava mesmo que desempregado. 80%. Ele tem direito ao benefício? É 80% Tem, estava no período de graça. se ele tivesse trabalhado. Mesmo após interromper as contribuições, pelo menos durante 12 meses, em algumas situações até 24 e outras até 36. A média dos 80%. Ele estava, olha, em agosto, o último que ele foi desempregado.
Então, ele morreu, mas saber ele estava quantos são os ainda salários como de segurado, porque ele o salário estava no de período de contribuição é um graça. salário por mês. Bom, ele estava no período de graça, não tem direito a Então, ele vai benefício. Que ter benefício? 175. Na verdade, os familiares não têm direito à Só pensão vai por levar em morte. conta Como os é que calcula a 140 pensão por maiores. morte? É o cálculo da aposentadoria de Igual foi validez, salário depois transforma em pensão por os morte. maiores salários de Aposentadoria de contribuição. validez é 100% salário de benefício. Salário de benefício faz a média dos 80%, conseguimos a média. Bem, Você entendeu? Não. Senão é fácil. tem carência? Não. Para a pensão por morte ou para a aposentadoria por invalidez seria o caso. Não. Mas empregado não tem carência. Tá? Ótima pergunta, não tem carência. Outra coisa, quem, já que ele morreu, é a família que vai ter direito. Quem vai ter direito? Os familiares. Lembra aquela história dos 3 categorias de independência? Primeira, segunda e terceira categoria? Uma vez existente o dependente de uma categoria, automaticamente as outras ficam excluídas. Então, a mãe aqui do Astrogildo vai ter direito? Não. Mesmo que ela dependa economicamente, morava com ele, enfim, ela não vai ter direito. Aí, de manhã, eles fizeram uma pergunta. Mas e se em janeiro de 2013 morre lá, cai ou seja, um acidente de carro, sei lá o que, e morre a esposa e os 2 filhos. Aí a mãe vai poder receber? Não. Porque o benefício era do Astrogildo, na morte dele passou para os dependentes. Quem eram os dependentes? Esposa e filhos. Ficou descartada mães, irmão e tal. Aí, vindo a falecer esses dependentes, não passa, daí isso não volta a escolher. Não, acabou o benefício. Tudo bem? Tá. Mas peraí, 2 filhos, um filho já é mais idade. Isso, para o direito Aí a mãe de poderia para ele ser receber, né? dependente é 21 anos. Então, esse valor A ali, mãe não vai receber a casa. 2.575, vai ser dividido por 3. Para a esposa e para cada um dos filhos. Lógico, a hora que esse filho de 18 anos completar 21, ele deixa de receber e a parcela dele é dividida daí entre a esposa e o caçula aqui. Esse por diante. Tá? Então a mãe não tem direito. A soma, o valor, então a gente já viu. O que mais? Pergunta aqui. Até qual data deve requerer a fim de não perder nenhum rendimento? Até 30 dias. 30 dias. Tá? Então, se ele morreu dia 1º do 12, até que dia do calendário, não se preocupar se cai sábado ou feriado, tá? Mas até que dia no calendário eles vão poder pedir sem que eles percam os rendimentos anteriores. 31 de dezembro, não é 1º de janeiro. Com 30, 31. Dezembro tem 31 dias. Então, se eles deixassem para fazer o requerimento dia 1º de janeiro, lógico, 1º de janeiro é feriado fechado, mas enfim, se pudesse, ou dia 2, eles iam receber dessa data em diante. Dali para trás, perdeu. Mas se eles pedirem até 31 de janeiro, 31 de dezembro, perdão, 30 dias até 30 de dezembro, eles vão receber da data da morte em diante. Tá? Então a resposta aqui 31 de dezembro. Quem terá direito a receber? Já respondemos, a esposa e os 2 filhos, mesmo esse sendo maior, 18, 19 anos, ou seja, menos de 21 anos, ele também é dependente. Quando? Já calculamos. 2.575, daí no caso dividido por 3. Se o benefício for negado, onde poderá reclamar judicialmente e até quando? Ou seja, quero saber aqui a competência e a questão de decadência e de prescrição. Essa eu não sei responder de jeito nenhum. Como é que funciona? Essa aula de competência foi um texto que eu passei para vocês, eu acho que naquela semana que eu tinha o seu mesmo Brasília, se não me engano, foi dado um texto. Mandei no e-mail de novo hoje de vocês, mas é simples, preste atenção que não precisa nem ler o texto se não quiser. A competência, em regra, Justiça Federal, certo?
Tem a competência da Justiça do Trabalho? Tem. No caso das ações trabalhistas, o juiz pode sentenciar, né, além das verbas trabalhistas, o pagamento das contribuições previdenciárias. Então, na verdade, não é um interesse do beneficiário, sabe? Na verdade, é um interesse do INSS. Tá? Mas não deixa de ser uma competência da Justiça do Trabalho. Então, como regra geral, Justiça Federal. Aí, para situações em reclamações trabalhistas, o juiz do trabalho, ou seja, a Justiça do Trabalho tem essa competência para essas situações específicas. E nos locais onde não existir naquela localidade Justiça Federal, a Justiça Comum, Estadual Comum, tem competência para julgar as questões previdenciárias. Por exemplo, Estamos em Engenheiro Coelho. Tem Justiça Federal em Engenheiro Coelho? Em Arthur, em Mogi, na comarca? Não. Então, vai para a Justiça do Trabalho? Não é um caso de reclamação trabalhista, o cara já morreu. Então, é uma Justiça Comum. Então, a competência será onde? No Fórum Distrital de Arthur Nogueira. Mas se o projeto morasse a família dele morasse em Campinas, lá tem Justiça Federal? Tem. Então, seria Justiça Federal. Simples, certo? Até quando? Naquela aula que o... agora que tem. Lembrei. Fiquei sabendo que na aula... Essas coisas eu fiquei sabendo. O Carlos Ferri deu aqui, vocês fizeram bullying comigo. gente! Ele Jamais. Um bonequinho, mas eles falaram que o bonequinho não podia ser, que tinha que ser um bonequinho assim. Quem foi? Ele não falou, tá? Ele falou que Chama ele aqui para ele participar. Ele fez o bonequinho para ilustrar a descrição, o bracinho do bonequinho, não sei o que, da água e tal. Só que ele falou que vocês discordaram do perfil do bonequinho, que tinha que ser outro. Foi ele que me ligou. Mas e aí? Até quando? Até quando? Se vocês recordarem lá, tem toda uma discussão que no Código Tributário Nacional era uma data, na Lei 8.212, 8.213, uma das duas lá, era outra data, até que o Supremo Tribunal pacificou em 5 anos. A discussão de decadência está pacificada em 5 anos. Portanto, daí tem uma diferença. Se for as contribuições previdenciárias, 5 anos a partir do início do exercício posterior, ou seja, no primeiro dia do ano seguinte e tal. Mas não vem ao caso. Não é né? 5 anos. Tá. Mas tem um detalhe. O Astrogildo morreu aqui quando ele morreu mesmo? 1 do 12. Então, se nós considerarmos esses 5 anos, 2017, eles podem reclamar até 2017, concorda? Tá 2/3% certo. Quem são os dependentes? Esposa e os 2 filhos. Essa prescrição vale para esse filho e para a esposa. Filho menor, a prescrição não ocorre enquanto ele for menor. Menor de 21? Não. É menor de 18 anos. 16. Oi? 18. Olha, não, a prescrição vai ficar estacionada até atendido 16. É para os totalmente incapazes. 16 não tem parcialmente capaz, parcialmente capaz. Você faz ai, ó. Controvérsia. Tira isso da prova, tira isso. Eu acho que não deveria cair na 18. Coloca todos os filhos tem lá no... Pessoal, Pode para qualquer deixa eu agora fazer outra observação. Quando a gente para assim para refletir, eu fico nas avaliações, lógico, eu identifiquei, enfim, o professor às vezes fica pensando, então ele é inseguro. Isso, a gente tem que refletir, não sai falando qualquer, não, é isso, pronto. Eu prefiro ser honesto com vocês, é isso. Pode parar? Não sei tudo, nunca irei saber, mas eu prefiro ser transparente. Eu preciso ser transparente e quando eu tiver dúvida,
refletir, ou então mesmo falar, ó, não sei, mas vai levantar. Então também, eu posso refletir nada. E passar a E eu informação de tenho uma repente boa errada. desculpa, velho. Tá? Então, desculpa, mas eu prefiro ser dessa forma. Eu posso refletir Não, nada. tudo bem, respeito, eu estou aproveitando. Então, eu sei que para algumas outras situações tem isso, mas posso até, tá errado, vou até dar uma olhada, mas vamos considerar aqui 18 anos. Tá? Então, até 18 anos não conta. Quando ele completar 18 anos, adquirir a capacidade civil, aí começa a contagem de 5 anos. Então, ou Seria seja, 11 anos depois? 12 para 18 são 6 anos mais 5 de prescrição. 11 anos, é isso? Tá? Então 2012 mais 1 até 2023. Caraca. Aqui, ó, você comentou, para mim não corre a prestação, vou ficar capaz de ficar o artigo 3º. Daí o artigo 3º, que são totalmente capazes, que são os menores de 16, deficiência mental, aí esse do 16 para cima, eles são totalmente capazes. Aí já pode. Aí a partir dos 16 você já pode. Só não pode ter prescrição antes dos 16. Com 16 já conta. Se eu rir, você está sentindo. Me dá uma raiva, tipo, de assim, inteligência manifesta. E a gente fica aqui, Deixa eles. pensando na prova do Gabriel. Deixa eles, que a gente já foi mal em uma. Que triste. Tem que chorar pra mim. Ô, Jorge. Jorge, cadê a foto? Nossa, pior, meu Deus. Que é isso, hein? Que droga.